Ser saudável é um desejo de toda família, é claro que é um desejo de todo cristão. Porém, quando falamos de ser saudável, logo vem em mente em que área de nossas vidas precisamos ser saudáveis. Será que em todas? Será que ser saudável significa ser perfeito em todas as áreas da vida? Ou será que ser saudável significa buscar o equilíbrio em todas as áreas de nossas vidas? É sobre isso que queremos falar nessa lição de hoje, é sobre isso que queremos referenciar neste devocional de hoje. O autor ele traz como tema avaliando a saúde nos 3 níveis de relacionamento. E quando ele fala aí dos níveis de relacionamento, é que em cada nível que você estiver, vai ser requerido de você e de sua família, é claro que uma busca e uma intensidade diferente. Cada nível requer algo de nós e algo sobre a coletividade de um lar. O texto que ele traz como referência está em Atos, capítulo 10, versículo 2 e o versículo 24. Esse texto fala-se sobre a vida de Cornélio, um homem que era dedicado para o Senhor, tanto em oração, como em reflexão, como em unidade, como também em partilha com tudo aquilo que ele fazia com o próximo e com a sua casa. Porém, a gente sabe que Cornélio era um homem que não conhecia a Cristo verdadeiramente. E é aí onde entra os estágios que existia nesse homem e na sua casa, que nós precisamos aprender com Cornélio, embora sendo Cornélio alguém que não seguisse a Cristo, uma pessoa que não conhecesse a Jesus. O autor aqui ele diz que mais do que a gente ser saudável em um desses níveis, em uma dessas áreas, é importante a gente perceber e entender esse conceito do que significa ser saudável. O autor aqui traz a condição de ser saudável. Ele diz que é um estado de equilíbrio e bem-estar do corpo. Não significa necessariamente a perfeição, mas, sobretudo, a maturidade para resolver problemas, estabilizar conflitos e evitar novos erros, vivendo no amor de Deus de maneira prática e visível. Prática por quê? Porque nós vivemos de acordo com aquilo que Cristo estabeleceu, e também visível porque as pessoas enxergam Cristo em nós. Aí aqui, para entendermos de fato o que significa ser saudável, o autor nos chamou a refletir sobre a relação familiar de Cornélio. Como Cornélio, sendo uma pessoa que não conhecia a Cristo, que não tinha a direção, vamos dizer, a direção espiritual, como que ele poderia fazer tudo aquilo? Reunir pessoas, ensinar a palavra, escutar, usar a sua fé, falar com Deus, ser escutado por Deus. Como isso aconteceu? E aqui o escritor ele diz que Cornélio ele tinha alguns elementos que trazia esses pré-requisitos que geralmente faltam em muitas pessoas que não buscam o Senhor. Ele diz que esses 3 níveis de relacionamento eles irão denotar basicamente quem de fato você é e onde de fato sua família está ancorada nos níveis de relacionamento. E ele destaca como primeiro nível de relacionamento aquele que está dentro de casa. Esse é o primeiro nível de relacionamento, verificar como está a integração na sua casa. Ele ressalta que Cornélio tinha 2 ações primordiais na sua casa. Primeiro, havia unidade de propósito, ou seja, todos estavam com o mesmo propósito, com a mesma direção, o mesmo foco naquilo que Cornélio estava estabelecendo para a sua casa. E em segundo, eles também estavam com unidade em comunhão, porque existe unidade, mas pode ser que essa unidade se perca pela falta de união. Aqui ele está dizendo que essa comunhão, essa união entre os integrantes da família fazia com que aquela família de Cornélio fosse abençoada, fosse escutada por Deus. E, inclusive,
Deus levanta seus profetas, seus servos, e envia até a casa de Cornélio para trazer boas novas da salvação. E o primeiro passo para você perceber que sua casa pode ser abençoada é você estar em unidade de propósito e de comunhão, assim como Cornélio também estava entre os seus parentes, embora ele não estava em unidade de comunhão em relação a Deus, porque lhe faltava uma coisa que em breve estaria ali resolvido, porque as boas novas estavam chegando até a vida do Cornélio. Outra coisa que ele fala aqui nesse primeiro nível de relacionamento é que Cornélio ele tinha um ato de planejar e fortalecer essa unidade diariamente. Como que acontecia esse fortalecimento? O fortalecimento acontecia dentro de reuniões. Se você observar, naquele momento que Cornélio soube que Pedro estava chegando até a sua casa, ele reuniu todos os seus familiares, amigos, vizinhos, parentes, para receberem, de fato, aquele homem de Deus. Então note que ele tinha ali um planejamento para saudar aquele homem que estava chegando, mas sobretudo ele estava também levando a sua família e os seus próximos, aqueles que estavam próximos dele, para exercer um fortalecimento na sua fé. E aí a gente observa que tem algo comum na vida de Cornélio que a gente precisa também trazer para nós. Quais são os objetivos que tem a nossa família? Será que esses objetivos que cada um tem está em comum acordo? Todos estão cientes desse objetivo? Todos estão cooperando para que um abençoe o propósito e o objetivo do outro? Será que também essa comunhão que está havendo dentro da sua casa está sendo uma comunhão que leve à integração de todos os participantes? Ou será que essa comunhão está sendo partidária? Ou seja, alguns entram em comunhão e excluem outros dessa comunhão que está sendo de forma partidária. A segunda relação de nível que tem aqui no relacionamento, o segundo nível, é o nível do que está em volta ou em torno daquela casa, da casa de Cornélio. Note que aqui o autor chama atenção que todos que se relacionavam com a família de Cornélio, ele teve a preocupação de chamar para estar com ele naquele momento, de recepcionar o homem de Deus chamado Pedro. Ou seja, ele não queria ser abençoado sozinho, mas ele queria também abençoar a outros. Note que no verso 24 do capítulo 10, desse mesmo livro que a gente está falando, que é de Atos dos Apóstolos, a gente entende que quando Pedro chegou, encontrou a casa de Cornélio cheia de seus parentes, mas não só parentes, pessoas conhecidas, vizinhos, pessoas que se aliaram e entenderam o propósito de Cornélio e abraçaram esse propósito em comunhão. Por quê? Porque entendiam que, de fato, Cornélio era um homem que fazia aquilo que agradava a Deus da forma dele, mas que trazia o bem-estar para todos que estão em sua volta. Note que existia uma lei aí que era bem interessante, que ela era a lei da influência, a lei da influência positiva, porque ele abençoava e ele também era abençoado através dessa lei. Terceiro e último nível que o autor traz aqui é aquele nível que está fora de casa. Primeiro, dentro de casa, segundo, que está em torno da casa, e o terceiro nível, aquele que está fora de casa, onde ele fala de uma relação agora missional, onde ali Cornélio, embora não conhecendo Cristo como deveria, mas ele tinha o objetivo com sua família de levar as boas novas para outras pessoas que estavam em sua volta, que estava distante em outra cidade, através de um convite para que estivesse com ele, porque ali estaria sendo tratada a palavra de Deus. Isso era uma visão missional. Então a casa estava cheia de amigos, porque em um momento Cornélio entendeu que os seus amigos precisariam também de Jesus, assim como ele precisava. E aí demonstra que Cornélio ele entendia essa lei da influência, mas a influência positiva é que influenciava seus amigos
seus parentes e todos que estavam em sua volta para que estivesse diante de um mesmo propósito e de uma só comunhão. É por isso que nós precisamos alinhar tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, sobretudo a nossa família, dentro desses 3 níveis. Como está a nossa família internamente, como está aqueles que rodeiam a nossa família, amigos, parentes, vizinhos, até aqueles que de repente vêm prestar serviço à sua casa, que chegam em volta da sua casa para fazer algum tipo de serviço. Esses precisam também ter um olhar especial. E por fim, precisamos também verificar como a nossa família pode ser missional, abençoando a vida de outras pessoas. O autor aqui ele traz 2 pedidos de oração. O primeiro deles, que tenhamos coragem de perseverar. Vamos orar para que essa coragem e a perseverança esteja presente em todos os integrantes da família, incluindo pai e mãe, que são aqueles que lideram a casa. E em segundo lugar, o autor pede e faz o pedido aqui para que toda a família seja capaz de influenciar e abençoar todas as pessoas. Não só aquelas que estão em sua volta, mas todas as pessoas que estão até distantes. E a gente vai orar agora, em nome de Jesus, pedindo que Deus venha abençoando famílias e trazendo paz ao coração de todos nós. Obrigado, Senhor, por esse momento, que esta manhã seja uma manhã de bênção, de paz, de satisfação. Vem, Senhor, com a Tua presença, com a Tua Shekinah sobre cada um de nós, que o Teu Espírito esteja moldando, nos trazendo perseverança, constância em Tua casa, em Tua palavra, sob Tua vontade, para que nossa família seja bem sucedida em tudo aquilo que vier a fazer. Ó Deus, te pedimos em nome de Jesus, para que haja, Senhor, o senso missional em cada família e que todos que estejam, não só na família, mas em torno e até distantes dessa família, Pai, sejam alcançados por Tua graça, por Seu favor, mas que cada ente, Senhor, querido desta família, possa influenciar positivamente cada pessoa. Assim nós oramos e Te agradecemos pelo nome de Jesus. Amém.